Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje vamos dar prosseguimento à nossa discussão sobre o drama cósmico de Javé. Esse drama no qual nós estamos inseridos e, pasmem, nós somos os atores e atrizes principais. Porque sim, a raça humana foi a última raça criada pelo Javé, Senhor Javé, e nós estamos até aqui, fazemos parte dessa história e somos os atores e atrizes que fazem parte desse drama. Eu dei mais uma lida no livro, estou caminhando a passos largos até o final. É um livro que não é de fácil leitura, é um livro bem complexo, mas eu passei nesses últimos dias estudando os primeiros micro-instantes da formação do nosso universo. E aí o Jean Vauelan, ele é muito preciso no que se refere aos segundos, até a contagem dos instantes em termos exponenciais, assim. Então eu não vou saber ser tão precisa quanto ele, é óbvio, porque foi ele que escreveu o livro e eu sou uma estudante. Mas então fica aqui a minha recomendação, O Drama Cósmico de Javé, o livro do Jean Vauelan, que tá lá na Amazon, na KDP, você pode comprar pelo Kindle e tudo. E é um livro árido, não posso. Ele mesmo diz que é um livro árido, não posso dizer o contrário. É um livro comprido, mas que vale muito a pena para a gente entender esses aspectos da nossa criação, para a gente tentar um pouco compreender a lógica, né? E tudo que eu falar aqui, eu tô botando entre aspas, porque a gente está falando de uma divindade. Então a gente não tem palavras humanas que possam se referir a esses aspectos divinos. Então tá tudo entre aspas, assim como o autor usa muito esse recurso das aspas, porque é a forma como a gente tem para se expressar. E vamos voltar então aos primeiros micro-instantes da criação do nosso universo, em que Javé, ele estava lá com aquele ímpeto criador indomável e existiam 8 divindades além dele que faziam parte de um circuito que tentava meio que amenizar esse ímpeto criador do Javé, e que eles viam que estava saindo um pouco do controle, e mesmo assim o Javé, que continuava no seu intuito, né, de criar o universo. O universo, a criação de um universo, ela representa para essas divindades uma homenagem ao Pai amantíssimo, ao incognoscível, ao Deus, o Deus Pai, Mãe, o Deus que permeia tudo, a fonte que tudo sustenta, mas que não interfere em nada. Então, percebendo Javé que as 8 divindades estavam tentando frear os impulsos criadores dele, ele meio que se afastou desse grupo e começou a emitir a sua vibração criadora sem qualquer controle. E foi aí que ele começou a criar ondas, o que nós conhecemos hoje e denominamos como ondas. E essas ondas não se chocavam umas com as outras. E aí ele passou a emitir uma outra forma de frequência que deu origem ao que hoje nós chamamos de partícula. Essas ondas passaram a se chocar e deram origem às partículas. Essas partículas são conhecidas hoje como bóson de Higgs, ou a partícula de Deus. Muitos cientistas se referem a elas como partículas de Deus, porque essa é a partícula identificável em todo e qualquer componente do nosso universo, seja no microfragmento de um DNA, como numa montanha, numa cadeia de montanhas. Tudo é composto por essa partícula e por isso ficou conhecida como partícula de Deus,
mas que no fundo não é de Deus, ela é uma partícula dessa divindade que nos originou, a divindade que hoje nós conhecemos como Javé e que figurava lá no Antigo Testamento. E aí, para vocês verem o quanto o autor desse livro foi preciso nas suas anotações, nas suas observações, ele diz que no segundo 10, no instante 10 elevado a menos 30, ou seja, dentro do primeiro segundo da criação, Javé enfrentou um período de angústia e de insegurança em relação à sua criação. Ele não sabia se ele conseguiria sustentar aquele seu ímpeto criador e se ele conseguiria dar continuidade àquela criação que ele estava impelido em fazer. E aí disse que esse criador caiu, ele caiu e ele foi sugado pela própria criação, como se um buraco negro o atraísse para dentro da própria criação dele. Então ele foi sugado e ele passou a fazer parte da própria criação. E isso também foi como o cumprimento de um dever moral da divindade. Como ele viu que a criação que ele mesmo se propôs a fazer exigia que ele fizesse parte, que ele fosse parte constituinte dela, ele não resistiu a esse movimento e foi sugado e passou a fazer parte de um universo paralelo, de uma realidade paralela a essa criação dele, ao nosso universo como conhecemos hoje. E até hoje, Javé reside nessa realidade paralela, num universo paralelo. Depois desse decaimento da divindade do Senhor Javé, ele se reconstituiu, mas ele se reconstituiu adoentadamente. Ele se reconstituiu muito mais fraco do que ele inicialmente era. Essa fraqueza está entre aspas também, como eu me referi antes, a esse uso abundante das aspas para a gente se referir às coisas divinas, né? Ele se reconstituiu, mas se reconstituiu adoentadamente. E foi aí que nós chegamos a esse momento da criação em que Javé cria a raça humana e nós, como frutos desse Criador imperfeito, trazemos conosco parte do DNA desse Criador. Eu acho que nós temos, se eu não me engano, 3% do DNA do Criador, e como frutos desse Criador imperfeito, a nossa natureza é tão imperfeita quanto ele. De acordo com Jean Vauelan, nós vivemos uma espécie de dependência holográfica do Criador. E o que significa? Nós estamos inseridos num universo que é um holograma, ou seja, ele é como se fosse um filme que passa em frames, mas que o nosso cérebro não percebe essa mudança de frames. Então, a gente vê o universo como um fluxo contínuo, a gente vê a nossa realidade como um fluxo perfeito, um fluxo ininterrupto, mas na verdade nós estamos dentro de frames. E por isso que tanto se fala que nós somos mesmo atores desse grande drama, né? Porque nada mais é do que um filme, uma ilusão tão perfeita e tão palpável que fica difícil a gente entender que não, né? A gente entender o contrário. Mas Jean Vauelan também faz referência a esse universo holográfico e a essa codependência holográfica que nós temos do Criador. Ou seja, Javé, como nosso Criador, ele sente tudo o que cada figura e cada partícula da sua criação sente. Ele sente com a mesma intensidade. E ele espera que nós nos aperfeiçoemos na nossa evolução, na nossa caminhada evolutória,
porque à medida que nós evoluímos como raça e que nós evoluímos como universo, essa evolução acontece também para ele. Bom, nesse mesmo livro, em um outro trecho, Jean Valjean fala sobre o DNA humano e sobre como o nosso DNA, assim como o DNA do Criador, porque o nosso DNA nada mais é do que fruto do DNA do Criador, o DNA afeta tudo que está em torno dele. Existiu um experimento feito por dois cientistas, Vladimir Poponin e Peter Gariev, eu não sei exatamente como se pronuncia isso, se você souber, deixa aqui nos comentários. Esse experimento inseriu uma partícula de DNA, eu não vou saber dizer exatamente em termos científicos, mas inseriu uma partícula de DNA num tubo onde só havia fótons, mas um tubo que simulava o vácuo, que não tinha nada dentro a não ser fótons. E o DNA afetou a composição, a distribuição desses fótons dentro do tubo. Daí se chegou à conclusão de que o nosso DNA, sim, afeta tudo o que está em torno dele. E afeta como? Através de um fenômeno chamado comunicação não local. Ou seja, para que uma partícula afete outra, não é necessário que haja uma ligação entre elas. Isso acontece em termos não locais, em termos transcendentes, em termos que vão além do que a física clássica nos explica, mas que a física quântica consegue nos explicar. Então nós chegamos a um momento do livro em que já temos bastante informação e eu vou ler aqui um resumo, é um momento em que ele faz um resumo para que a gente possa compreender melhor. Uma divindade gera a matriz modeladora da nossa realidade. Essa divindade é tragada pela criação dela, permanecendo refém. É aquela história da dependência holográfica. Para tanto, se obrigou a assumir o padrão de personalidade, Javé, que foi possível após a sua derrocada existencial, ou seja, após a sua queda. A matriz modeladora da nossa realidade é afetada pelo nosso DNA, o que foi corroborado pela experiência daqueles cientistas que eu acabei de mencionar. O DNA de qualquer ser vivo evoluiu a partir do DNA da célula-mãe que surgiu na Terra, e esse DNA veio do Senhor Javé. As nossas emoções são quem promovem a afetação no DNA, que influenciará a matriz modeladora. Ou seja, existe uma retroalimentação. Assim como a matriz modeladora nos compõe, nós, através de nossos DNAs, também interferimos na composição dessa matriz modeladora. O Senhor Javé, pelo que ele mesmo tem demonstrado ao longo da nossa história, alterna estados de fúria com estados de carinho, de imposição com os de perdão, sendo enfim um ser que declaradamente se deixa levar pelas emoções. Olha que polêmico, gente. A matriz modeladora interconecta tudo e todos em torno das suas possibilidades quânticas. A matriz modeladora é holográfica, o que causa e permite a interdependência holográfica. O observador quântico influencia a matriz modeladora por meio de suas emoções. Todos os observadores quânticos que se servem de uma mesma matriz modeladora estão interconectados. Ou seja, chegamos a um ponto onde percebemos que o um é tudo e que o todo é um e que nós todos fazemos parte desse todo e que, portanto, nós todos estamos conectados. Mas e aí, gente? O que vocês acharam sobre isso tudo? Muita loucura de uma vez só? Eu não sei você, mas eu achei sim uma sopa cósmica de loucura e que a gente tem que aprender a lidar com isso, e é óbvio, e filtrando aquilo que mais ressoa com a gente e separar das coisas que a gente
rechaça simplesmente por não acreditar ou por não ressoar integralmente com aquilo que a gente acredita. Mas também é importante que nós estejamos abertos a esses novos conceitos, porque se a gente for parar para pensar, a nossa criação é realmente uma criação imperfeita. Ao contrário do que muito já se disse, né, de que tudo no universo é perfeito e harmônico e simétrico, na verdade não é. A gente pode encontrar vários exemplos dessa criação imperfeita. Existe até um livro com esse título, né, do Marcelo Gleiser. Ele é um físico, ele é um cientista e ele fala exatamente a respeito disso. Então fica aí o questionamento, vamos deixar isso em aberto, vamos deixar, como o próprio Jean-Val Elan diz, como semente para reflexão. E hoje eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, deixem seu like e se inscrevam no canal. Ativem o sininho para não perderem notificações. E, enfim, estejam sempre aqui comigo. Espero que vocês estejam bem e tenham um final de semana maravilhoso. Um beijão!